Happy Meat Farm, ou a Fábrica das Carnes Felizes. Realmente, quando eu a princípio iniciei, né, para falar sobre... Quando eu pesquisei, no caso, sobre essa fábrica, eu realmente fiquei em dúvida entre trazer para o canal ou não, mas quando eu vi a fundo o que realmente significava, eu pensei, caraca, velho, é realmente muito bizarro. E é algo realmente assustador e macabro, velho, se você for parar pra considerar o que eu vou contar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um resumo rápido sobre o que é a Happy Meat Farm, a Fábrica das Carnes Felizes. E eu vou contar pra você que tem algumas cenas muito intensas, se você sentir algum certo mal, assim, pelo que vai aparecer aqui. E é isso, não é? Vamos iniciar esse vídeo. Se você gosta de conteúdo de terror, oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando mais um vídeo de terror pro canal. Tudo começou com o canal This Place Is Not Happy, que começou a simplesmente postar exposed de uma suposta fábrica de carne. Mas não era uma fábrica de carne comum, era a Happy Meat Farm, a fábrica das carnes felizes. Embora o nome possa parecer um pouco amigável, é tudo fachada. Happy Meat Farm começou-se como uma fábrica de carne que colocava genoma, e aí eles colocavam nesse chamado genoma, que é uma modificação de carne. Só que, em vez de modificar a carne para um lado que possa torná-lo mais vistoso e um animal mais saudável, esse genoma começou a modificar totalmente a carne do animal. Essas imagens que vocês estão vendo aí são animais de frangos, de bois, de vacas que realmente passaram por esse processo de transformar-se em colocar o genoma para modificar essa carne para ter mais carne e volume. O corpo desses animais não suportaram tamanha densidade das massas e o corpo modificou-se totalmente. A modificação genética realmente foi muito radical para o corpo desses animais. Muitos desses que estavam em experimento acabaram sendo eliminados pelos membros da Happy Meat Farm. E alguns deles, se tornaram incrivelmente perigosos, porque, se você tem noção, esses animais que, quando sofrem uma modificação, a gente não sabe o que passa pelo cérebro de um animal, se ainda se mantém sua racionalidade ou se ele se torna extremamente perigoso ou incrivelmente letal. Isso começou a piorar quando um porco de 2 meses, que já tinha um volume incrivelmente maior, ele atacou e matou um funcionário da Happy Meat Farm. É esse porco que vocês estão vendo aí nessa imagem. Depois veio uma vaca que também fugiu. A foto dela é realmente totalmente deteriorada, velho. Eles conseguiram capturá-la e levá-la para ser incinerada e destruída. Só que o detalhe é que eles também fizeram experimentos com humanos. Eles alegavam que essas pessoas eram, como posso dizer, eram voluntários. Só que praticamente nenhum deles teve, né, a vontade de participar de tudo isso, mas todos eles alegavam que eles eram voluntários. O voluntário número 1, que é humano, você está vendo a foto dele e é extremamente horrendo tudo que aconteceu com esta pessoa. E de fato isso aconteceu. Só que eles viram que todo o seu corpo se modificou, né? Partes que não tinham órgãos começaram a nascer, e ele acabou sendo executado, porque foi um experimento falho. O segundo experimento foi de uma voluntária de 28 anos, que, se você reparar bem, ela está aí, né? E ela é uma das fotos mais famosas e bizarras. Ela está presa no teto. Se você reparar bem, ela está presa no teto. De todo como ela virou uma gosma, ela manteve uma visão muito realmente assustadora, totalmente diferente. Ela também acabou sendo, como posso dizer, incinerada e morta porque foi um teste falho. Só que uma fábrica de carnes que vende carnes para seres humanos, por que estariam fazendo testes para humanos? Porque os humanos comeriam carnes humanas? Claro que não. Só que então por que eles estavam fazendo teste nos próprios humanos? Que sentido tem isso? E é algo mais bizarro e macabro do que você pode imaginar.
O voluntário número 3 foi uma funcionária que meio que desacatou as ordens dos superiores daquela fábrica e meio que ela foi forçada a participar do teste de experimento. E assim ela virou meio que um líquido. Sim, ela recebeu tanta modificação no seu corpo que ela praticamente se tornou totalmente líquida, velho. É algo bizarro isso. Todo o seu corpo se modificou-se ao ponto de simplesmente derreter. E é claro, ela acabou sendo morta devido a esses processos de tortura que eles passaram. Teve várias outras pessoas, como um homem de 44 anos e uma mulher de 41 anos que passaram por esses mesmos testes, e os testes foram totalmente diabólicos que eles fizeram com essas pessoas. É realmente bizarro tudo que isso aconteceu. Mas por que eles estavam fazendo esses testes? Pela Mother, ou Mother, se você quiser chamar assim, que significa mãe. Eles acreditam que a mãe é o ser que funciona por trás de tudo isso. A mãe, eles acreditam que a mãe é da mãe que eles tiram a genética para modificar os seres, os animais, os seres humanos. Também teve uma funcionária que acabou fugindo, que eles alegam que ela foi a responsável por vazar essas imagens da fábrica, a fábrica de carnes felizes. E a mãe, eles acreditam que é o ser por trás da mente de tudo isso. Só que eles não sabem de onde ela vem. Eles aparecem, aparenta-se que ela é o ser de outro planeta, que ou ser de outro universo, não se sabe de onde ela vem, mas ela não é o ser desse planeta. Para começar, ela consome pouca carne desses seres, né, seres comuns. E para se tornar melhor para ela comer, ela meio que esses seres devem estar com o genoma dela para se tornar melhor, para ela ter mais carne, como podemos assim dizer. E todos esses seres são levados para a área dela, onde ela acaba se alimentando. Só que muitos alegam que ela deve se alimentar ela deve consumir a sua carne por vontade própria. Ou seja, ela deve realmente se alimentar, o próprio ser deve deixar que ela o devore. E é por isso que essas pessoas animais acabam passando por esses testes, onde a sua mente acaba se tornando tão degradada devido ao acúmulo desse genoma que modifica todo o seu ser, que eles acabam meio que perdendo toda a sua consciência. Esses humanos que passaram em testes e esses animais acabaram sendo levados para serem devorados por esse ser. Eles alegam que eles foram meio que testes falhos, mas boa parte deles foi levado para a área de ser alimentado, para alimentar a mãe. E toda vez que esse vídeo desse canal que eu falei pra vocês, ele meio que acaba, ele aparece um vídeo falando assim: a mãe está satisfeita. A mãe seria o ser que se alimenta desses humanos que acabam sendo levados para o teste da fantástica fábrica feliz. E meio que havia uma live mostrando sobre tudo isso, mas a live acabou sendo fechada. A fábrica em si acabou sendo incinerada por algum acidente, ou supostamente foi incinerada, e a mãe acabou morrendo incinerada devido a esse processo. Eles acreditam que a mãe seja um ser totalmente diferente, um ser que não é desse planeta, um ser bizarro que se alimenta dos seres que só contém o seu genoma. E é claro, não é? Várias pessoas foram levadas para lá, e essa fábrica até então está meio que selecionando pessoas e animais com esses genomas que eles não só vendem para as pessoas consumirem, mas também para selecionar pessoas para alimentar a mãe. No início, vamos falar aqui sobre outro assunto que também é relevante ao que acontece, é sobre as musas. Musas, para quem não sabe, é algo bizarro que também tem acesso e ligação com a fantástica fábrica feliz. Para quem não sabe, as musas são seres que meio que elas induzem as pessoas, e eles meio que atuam para meio que espalhar um pouco mais a notícia sobre o que acontece na fábrica. Só que quando a pessoa desagrada a musa, essa pessoa é morta ou levada para a fábrica para servir de alimento para a mãe. Essa musa, alguns alegam que seja a própria mãe, ou acreditam que sejam seres ligados à mãe, a Mother, que seja ligada à fantástica fábrica feliz. Meio que essas pessoas são levadas para lá e elas acabam desaparecendo e sendo mortas e devoradas pela suposta mãe. Inclusive, muitos acreditam que existem várias outras espalhadas por aí, mas vai saber quais são as outras mães que estão espalhadas por aí, modificando o genoma de pessoas para servir como alimento. Sem falar daqueles muitos experimentos que acabaram fugindo e que podem ser realmente letais para qualquer um que estiver em seu caminho. Esse daqui foi só um resumo, talvez eu pesquise mais aprofundadamente, não é? Se torne muito mais macabro se eu procurar procurar especificamente sobre cada detalhe, mas é um assunto muito específico, muito abrangente. Então vamos deixar isso para um outro vídeo, quem sabe. Mas se você gostou desse vídeo, dê seu like. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.